Jesus Cristo. Nós estamos aqui no cenáculo para estudarmos a lição da escola sabatina, esperando em Deus que a palavra profética ela ilumine os nossos caminhos, dando-nos entendimento, dando-nos compreensão, segurança e a certeza de que estamos no caminho certo. A palavra de Deus diz que o Senhor não revela nada sem antes, aliás, Ele não faz nada sem te revelar aos seus servos profetas. E Daniel, profeta do Senhor, profeta de Deus, profeta messiânico, tremendas profecias que realmente faz com que nós tenhamos uma compreensão exata dos movimentos, do movimento da história. A lição de hoje é uma lição muito importante. Vamos falar sobre a ponta pequena e hoje também a predição da história na igreja, a ação da ponta pequena. É o assunto de hoje e nós temos como pessoal que está em Daniel capítulo 7, no versículo 21, como diz assim, está escrito na palavra. Olha o que diz a palavra, diz assim, não lemos, e eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e vencia. E o verso 22, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Ponta pequena, e outras traduções, chifre pequeno. O que é esse chifre pequeno, essa ponta pequena? O alvo para o estudo de hoje, as profecias de Daniel, o alvo é para expor perfeitamente a estratégia de Satanás, a obra do arqui-inimigo de Deus. Esta revelação de Daniel, através dessa profecia, nos mostra os passos do arqui-inimigo de Deus, nosso inimigo também. Esperamos que você tenha uma mente aberta, seja humilde e procure entender o que vamos apresentar. O arqui-inimigo, sim, expõe, desnuda os seus passos em seu supremo esforço no sentido de usurpar a adoração. O arqui-inimigo que é isso aí. Ele quer usurpar a adoração que só deve ser feita unicamente ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo, e por concessão do Altíssimo, Todo-Poderoso, ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele quer ser adorado. O arqui-inimigo quer ser adorado. Ele quer estabelecer outro Deus na terra. E durante todo esse tempo, desde a queda de Lúcifer lá no céu, e ele foi jogado para cá, para a terra. Aqui ele tem trabalhado sem tretas para estabelecer o seu intento nefasto, criminoso, de querer ser Deus, usurpando uma prerrogativa que só é do nosso Criador, do nosso Pai amado. Aparecimento da ponta pequena, Daniel 7, verso 8. Enquanto Daniel ele estava observando as pontas do quarto animal, ele estava observando. Agora, ele, no meio da sua observação, ele viu um estranho acontecimento. Ele viu algo acontecer que era muito estranho. E a gente pode dizer, aliás, mostrar o que diz o profeta Daniel aqui, ainda no capítulo 7 de Daniel, verso 8, quando ele fala o seguinte, ele diz assim, olha o que ele diz: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que
nesta ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Que coisa, não? Que coisa interessante. Daniel viu. Ele viu o desenrolar da ação, do surgimento dessa ponta pequena. Espantado e perplexo, ele viu. Ele procurou conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, mundo terrível, bem como da ponta pequena, de diante da qual caíram 3, conforme nós lemos, daquela ponta, digo que tinha olhos como boca que falava grandiosamente, cujo parecer era mais firme do que os das suas companheiras. É o que diz o verso 19, verso 20 aqui, Daniel. As outras pontas representavam as nações. As nações, comuns ou reinos. Mas esta ponta pequena devia ser de natureza completamente diferente. Isto é, ela deveria ser de natureza religiosa. Ela deveria ser de natureza eclesiástica. Outra atividade posterior da ponta pequena foi prevista nesta revelação. Em Daniel capítulo 7, versículo 21 diz, e nós lemos já anteriormente, vamos ler novamente, diz assim, está escrito na palavra: e eu olhava e eis que estava, que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Uma atividade da ponta pequena, uma atividade onde ela fazia guerras contra os santos, fazia guerra contra os servos do Altíssimo, fazia guerra contra os servos de Deus. E diz a profecia que essa ponta vencia. Ela vencia a assombrosa ira deste chifre pequeno contra os santos, atraiu particularmente a atenção de Daniel. Daniel viu isto poder fazer guerra contra os santos. Tal guerra foi feita pelo papado? Não pergunta o que nós estamos fazendo. Esta guerra foi feita pelo papado? Pelo sistema papal medieval? O que vocês acham? Podemos situar esse movimento, o papismo, dentro dessa engrenagem, dentro dessa atuação de revelação? Bem, vamos ver o que diz. A continuidade que estamos analisando o assunto. Vamos ver se isso é possível. Tal guerra foi feita pelo papado? A história é pródiga. A história revela que milhares de mártires respondem que sim. A história é pródiga. A história está registrada que milhares de mártires foram destruídos pelo papado, pela ponta pequena. A ponta pequena aqui é o papado, é o sistema religioso da Igreja Católica Romana, é o que representa aqui essa ponta pequena. Ela agiu de forma nefasta, cruel, matando e destruindo todos aqueles que se cruzavam o seu caminho. Testemunham as cruéis perseguições infligidas pelo poder papal aos valdenses, aos albigenses e aos protestantes em geral. Olha a história é pródiga, a história revela. Assunto assustador de destruição de vidas, famílias. Foi, sem dúvida nenhuma, feitos pela ponta pequena. Ponta pequena destruiu, ponta pequena matou. Uma advertência de cumprimento, nós lemos nas Escrituras, quando vamos para a segunda Tessalonicenses, as palavras do apóstolo Paulo, palavras inspiradas e proféticas. Segunda Tessalonicenses,
capítulo 2, no versículo 3, versículo 4 a 7, diz o seguinte, está escrito na palavra. Acompanhe comigo. Olha o que diz. Olha o que está escrito, minha gente. O apóstolo Paulo viu também. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele nos deixa essa revelação, esta profecia tremenda, né? Que sem dúvida nenhuma está registrado na palavra. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, versículo 4 a 7 diz, está escrito: o qual se impõe e diz a palavra aqui, no verso 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então note, o verso 7 diz: porque já o mistério da iniquidade, da injustiça opera somente a um que agora resiste até que o meu seja dito. Amados, tremendo, não? O que a palavra revela, o que a profecia revela. O papado, diz o escritor católico romano, ele declara, abre aspas, muitos anos atrás, olha o que ele diz, muitos anos atrás, quando Roma, pela negligência dos imperadores ocidentais, foi deixada a mercê das hordas bárbaras, os romanos se voltaram para uma figura em busca de proteção e pediram que ela governasse sobre eles. E foi assim, desta simples maneira, o melhor de todos os títulos para os direitos reais, que começou a soberania temporal dos papas, e mansamente se dirigindo ao trono de César, o vigário de Cristo, empunhou o cetro perante o qual os imperadores e reis da Europa deviam curvar-se reverentemente durante tantos séculos. Outra pequena, ela controlou, ela assumiu o braço do Estado, agia agora da forma como queria, perseguindo, confiscando os bens, matando milhares de pessoas fiéis, sinceras, que não aceitavam a apostasia que esse sistema logrou ensinar para a igreja naquele tempo. Não aceitou. Quem não aceitava era perseguido até a morte. Se colocou no lugar de Deus. Gente, isso está na história. Isso nós vimos na história. Uma papal cruel, uma papal medieval cruel, para abrir o caminho ao desenvolvimento da ponta pequena. O que ocorreu a 3 das 10 pontas originais? Eram 10 pontas, 10 chifres, mas 3 delas aconteceu algo por ação da ponta pequena. Daniel 7, verso 8, está escrito assim, e nós lemos assim, na palavra. Diz assim:
Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Que coisa! Ponta pequena arrancou 3 pontas das 10, porque não quiseram submeter aos agravos, à apostasia, aquilo que a ponta pequena, irmã Papal, estava implantando, ou havia implantado. Sabe, é terrível isso. Esse chifre pequeno, como teremos mais tarde a ocasião de notar mais amplamente, foi o papado. Os 3 chifres arrancados diante dele representavam os éramos, os ostrogodos e os vândalos. A razão pela qual foram arrancados foi a sua oposição aos ensinos e pretensões da hierarquia papal. Neste chifre havia olhos como os de homem, diz a palavra, e uma boca que falava com insolência. Os olhos eram emblemas adequados de astúcia e penetração. Astúcia e as arrogantes pretensões de uma organização religiosa apóstata, que 3 dessas tribos, que eram 10 tribos, não se submeteram e foram arrancadas, foram destruídas. Com outras palavras, Daniel, ele revela sobre a destruição desses três chifres, desses três pontos. Daniel, no capítulo 7, nós lemos no verso 24, na última parte, diz assim: nós lemos assim: depois dele se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá três reis. 3 reis. Nós vimos os ostrogodos, os éramos e os vândalos foram abatidos porque não se submeteram à ponta pequena, ou seja, a Roma papal. 3. E seu espetacular avanço para alcançar a supremacia. A igreja de Roma destruiu 3 dos 10 reis. Eram de crença ariana e não obedeceriam ao decreto do sacerdote rei do Tigre. Os primeiros que foram derrotados foram os Zeros no ano 493 a.C. 40 anos mais tarde, em favor do papado, o célebre general Belisar avançou contra os reis considerados heréticos e exterminou os formidáveis vândalos do norte da África no ano 534 a.C. Expulsou de Roma os ostrogodos no ano 538 a.C. Tudo na história, ação nefasta, a ação aterradora, cruel da ponta pequena, a Roma papal, tudo está visto. Cumprimento das profecias de Daniel e muitos centenas de anos atrás. Amados, a sução sacrílega. Agora nós vemos uma coisa muito séria na revelação de Daniel, o profeta. Conforme a profecia, que atitude este poder assumiria contra o Altíssimo? Daniel 7:25. Olha que atitude
esse poder assumiria contra o Altíssimo, contra o Todo-Poderoso. Diz Daniel capítulo 7, versículo 25, ele diz o seguinte: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Que coisa! Esta ponta pequena ou ousada, ela diz aqui a profecia, que ela proferiria palavras contra o Altíssimo e destruiria os santos do Altíssimo. Esta profecia foi infelizmente vivida na história dos pontífices. Eles procuraram, ou pelo menos permitido que se lhe aplicassem títulos que foram hiperbólicos ou blasfemos e fossem aplicados a um anjo de Deus. Como é que o papado se exaltou? As suas pretensões, os seus posicionamentos, como é que foi? Como é que descreve a história? Eles próprios, eles mesmos declaram as suas posições como líderes religiosos, como guias da religião. As declarações que vamos citar agora estão nos anais e documentos da Igreja Católica Romana. Abrindo aspas, diz o seguinte, um documento, uma declaração de o Papa é o supremo juiz das leis da terra. Ele é o vigário de Cristo, ao qual não é somente um sacerdote para sempre, mas também rei dos reis e senhor dos senhores. Está lá em Civita Católica, citado em Vaticano, Concílio Vaticano, do Léo W. Bacon, na página 220. Abre aspas ainda, veja agora aspas e aspas novamente. Mais uma revelação, que estão nos anais de documentos da Igreja Católica Romana. Diz o seguinte: o Papa tem uma tríplice coroa, como rei do céu, da terra e do purgatório. Fechado. Aqui quem disse foi Ferraris, próprio da biblioteca, volume 6, página 26, está na biblioteca do Vaticano. Esses termos aí que você viu, que são apenas alguns de muitos. Estes termos não apenas relíquias da era escura, pois exprimem a firme pretensão da Igreja de Roma. Nas encíclicas datadas de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII repetiu a sessão, abre aspas: ocupamos aqui na terra o lugar do Todo-Poderoso, fecha aspas. Está lá no documento da Enciclopédia Romana, Leão XIII. Espírito de intolerância religiosa permeava, sem dúvida nenhuma, essa estrutura nefasta medieval da Igreja Católica Romana. E nós, ela trataria de buscar para si a adoração que ela tanto queria. E trataria os céus do Altíssimo de uma forma cruel. Daniel 7, versículo 25, segunda parte diz: destruirá o Santo Altíssimo, cuidará de mudar os tempos da lei de Deus. Intolerância, destruiria os santos do Altíssimo. Os três reinos destruídos pelo chifre pequeno,
eram os humanos e os troanos. Eram arianos, ou seja, observavam o sábado no quarto mandamento e guardavam o primeiro mandamento, pois criam no Deus único em seu Filho Jesus Cristo. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que estava escrito: consumirá os santos do Altíssimo. A tentativa para modificar a lei de Deus, novamente, Daniel, capítulo 7, versículo 25, fala que esse poder, ele tentaria mudar a lei divina, a lei de Deus, a expressão do caráter de Deus. Daniel, capítulo 7, versículo 25, ele diz que ele trataria de mudar os tempos e a lei de Deus. Ainda que a tradução católica da Bíblia apresente a lei de Deus como foi proclamada no Sinai, em seu catecismo, ou em seus catecismos aprovados pela igreja, eles prepararam os mandamentos de tal maneira que omitiram a proibição contra a adoração de imagens, para que a lei continuasse com o número original de mandamentos. O 10º está dividido em 2. O primeiro mandamento foi alterado, pois da adoração ao Deus único, foi alterado para adorar a uma trindade. Também no lugar do sábado, a Igreja Católica procurou substituí-lo pelo domingo, vou dar domingos de festa, considerando este dia de culto universal como um exemplo da assunção papal. Vejamos o que encontramos no Catecismo Oficial e na Revista Católica Life. Você pode ver o Catecismo Oficial da Igreja Católica Romana. Olha o que tem no Catecismo Oficial da Igreja Católica Romana. É um quadro de perguntas e respostas. Lá no Catecismo. Pergunta. Como podeis provar que a Igreja tem poder para ordenar festividades e dias santos? Resposta: pelo próprio ato de mudar o sábado para o domingo, com o que concordam os protestantes. Está aí, ó. Catecismo da Doutrina Católica, página 58 aqui. No revelar, está tudo lá. Abrindo aspas, ainda diz: nossos oponentes, os protestantes, isso é a Igreja Católica, viu? Declaração dela. Os nossos oponentes, os protestantes, às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada, que não seja explicitamente declarada na Bíblia. Mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais dogmas como a Trindade, pela qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. Revista Life Católica, de 30/10/1950. Amados, séculos de supremacia papal, 1260 anos de ação nefasta, destruindo famílias, vidas preciosas, porque não submetiu à hegemonia papal. Por quanto tempo este poder continuaria? Ainda em Daniel 7, versículo 25, diz assim: e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos é metade do tempo. O que significa? Quanto tempo que é, então? Vamos aqui analisar. Aqui está falando de 3 tempos e meio, quer dizer 1260 anos solares. Por 1260 anos, este poder, a ponta pequena, papado, faria extravagâncias, operaria destruições na vida de famílias inteiras, de indivíduos, seres que eram fiéis ao Senhor, que não se submeteram à apostasia. Sim. Calculando um tempo como um ano calendário de 360 dias, e um dia como um ano solar,
depois do qual assentar-se-á o juiz e lhe tirará o domínio, não em seguida, senão por graus, para consumi-lo e destruí-lo até o fim. A linguagem simbólica da Bíblia, que período de tempo é representado por um dia? Note que fala 1260 dias, mas a Bíblia diz que aqui na profecia, quando é profecia, um dia é dado por um ano. Então seria um ano que equivaleria a um dia, e aqui no caso seria 1260 anos. É o que diz Números capítulo 14, versículo 34, quando lemos assim. Vamos ler. O que diz Números 14, 34? Corroborando conosco. Está escrito o seguinte, e nós lemos assim na palavra. Acompanhem comigo. Números 14, no versículo 34. Lemos. Está escrito assim: ouça. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias por cada dia, um ano. Então, 40 dias por cada dia, um ano. Quer dizer, um dia profético equivale a um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu apartamento. Então, profeticamente, um dia, a profecia equivale a um ano. Então, nós temos aqui 1260 anos de perseguição da ponta pequena, ou seja, do sistema medieval e Roma papal, perseguindo os servos de Deus Altíssimo, conforme Daniel capítulo 7, versículo 25. Amados, é tremendo isso, é tremendo. A autoridade da Igreja Católica sobre os crentes, os templos e a lei de Deus, portanto, se imitaria a 1260 anos. De que maneira a história testifica do cumprimento desta profecia? Ela se cumpriu. A história confirma, a história que é própria confirma. O decreto imperial de Justiniano, em 533 ano nono, reconheceu a supremacia do Papa de Roma. Então, com a batalha decisiva da derrota dos ostrogodos em 538 ano nono, o decreto entrou em vigor, e vemos, pois, a exatidão do cumprimento profético. Começa em 538, os 1260 anos de supremacia papal, perseguição papal. A ponta pequena começa em 538 com a derrota dos ostrogodos. O decreto entra em vigor. Vemos, pois, a exatidão do cumprimento profético, desde o decreto de Justiniano, determinando o estabelecimento do papado, até o decreto da Convenção Francesa, em 1793, repudiando aquela autoridade. O período é exatamente 1260 anos. Novamente, 538 ano nono, quando o Papa Vigílio foi eleito como pontífice universal, até o tempo em que o Papa Pio VI foi exposto e exilado em 1798. O período é também de 1260 anos. O cumprimento da profecia é, pois, confirmada duplamente. Que coisa! Como é exata a profecia? Supremacia papal, começando em 538 e terminando em 1798 com o aprisionamento do Papa Pio VI pelo general Berthier, a mando do Napoleão Bonaparte. Com que palavra Daniel representa a conclusão dessa profecia? Daniel capítulo 7, no versículo 21 ao versículo 22, está escrito: eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que viu um ancião de dias e foi dado o juízo dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuiriam o reino. Pouco tempo depois da morte do Papa exilado, outro foi escolhido para fazer uso da tríplice coroa e com o decorrer dos acontecimentos
tem havido um extraordinário reavivamento do poder e do prestígio papais. Isto está de perfeito acordo com a profecia, pois esta indica que o papado continuará alguma atividade até o tempo do juízo final. Daniel declara que quando veio o ancião de dias, foi dado um juízo aos santos do Altíssimo. Daniel 7:22. Nessa oportunidade, os justos reinarão como reis e sacerdotes diante de Deus. João em Apocalipse diz: vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4 e 6 é escrito isso. É neste tempo que, conforme foi predito por Paulo, os santos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios 6:2. Em união com Cristo, julgam os ímpios, comparando seus atos com o código da Escritura Sagrada, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer segundo as suas obras, e registrado em frente ao seu nome no livro da morte. Gente, é a profecia, tremendas profecias de Daniel. Nós estamos vivendo um tempo que deflagra a ação última da porta pequena. Ela seria curada da ferida de morte, seu poder se restabeleceria, e ela está fazendo isso. Olha Francisco, o Papa Francisco, de um lado falou desde o concílio do João Paulo II, quando ele, nas suas bases do ano domínio, olha ele aí, agora dando prosseguimento, agora como sendo o guardião da sobrevivência da terra, lutando para que a terra não seja barrado o aquecimento global, articulando por todo o mundo os reis da terra, os grandes e os pequenos, unindo as religiões do mundo todo, os propósitos de determinar ele como sendo aquele que trará a paz e a segurança na terra. Ele será considerado o líder mundial, definindo o que são propósitos dessa nova ordem mundial. Não só economia, não só religião e não só governante. Não só religião com base em algo que Roma Papal está definindo nas suas caminhadas, nos seus concílios, nos seus encontros com os grandes da terra e com as religiões, que é o dia do sábado, descanso da terra, que na compreensão deles, no entendimento deles, nas prerrogativas deles é o domingo, primeiro dia da semana, dia de adoração, negando as escrituras, negando a palavra, negando os mandamentos de Deus, estabelecendo mandamentos de homens segundo a sua tradição, e buscando ali uma adoração que não se adequa à verdadeira adoração que Deus estabeleceu para o seu povo. Ele trabalhasse 6 dias, e no 7º dia eles parassem, descansassem, adorassem, para serem abençoados. Amados, o tempo que nós estamos vivendo são tempos decisivos. Nós estamos para ver, sem dúvida nenhuma, a conclusão de tudo. Conheceis a verdade nos libertará. Nada podemos contra a verdade, a não ser com a dela.
Receba esta palavra.